Bom dia mais uma vez, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias, Efésios, capítulo 5. Esse texto já foi lido, mas vamos ler um pouco mais, a partir do versículo 25. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele está tratando de casamento, de marido e de esposa, e de igreja e de Jesus. Como falar de igreja se não falarmos de casamento, do noivo que espera que vai voltar para levar a sua igreja, a sua noiva. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25 também, da parte B. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Neste mês nós temos falado sobre igreja. Nós já vimos no primeiro domingo o que é igreja. Nós já vimos semana passada o papel da igreja. Hoje eu quero compartilhar com a igreja um desafio para cada um de nós. Como viver, como ser igreja. É bom saber o que é bom saber o papel da igreja, mas de nada disso adianta se nós não estivermos vivendo isso em nossas vidas. Qual a expectativa da igreja? Qual o maior sonho da igreja? Eu creio que cada um de nós, como igreja, temos uma expectativa grande da volta do Senhor da igreja. Toda igreja deve esperar ansiosa pela volta do seu Senhor, do Senhor da igreja. Mas Jesus, quando voltar, como Ele quer ver a sua igreja? Será que nós estamos todos os dias nos preparando para essa volta gloriosa de Jesus? E se Jesus voltasse agora, antes mesmo de eu concluir esta mensagem, como Jesus nos receberia? Será que Jesus nos receberia como a sua igreja? 3 coisas eu quero compartilhar sobre como é a igreja que Jesus espera encontrar na sua volta. Em primeiro lugar, uma igreja gloriosa. Uma igreja que resplandeça a glória do seu Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como nós podemos refletir a glória do Senhor todos os dias em nossas vidas? Muitas vezes, nós queremos mudar a nossa maneira de ser pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa sabedoria. E nós vamos perceber que isto não é possível. Nós podemos até por alguns momentos fazer algo bom. É comum, pelo menos não deveria, mas é comum muitas vezes nos pegarmos com uma fé vacilante, com atitudes oscilantes. Por exemplo, muitas vezes nós chegamos na igreja, ou tem pessoas que chegam na igreja, tem dias alegres, falando com todo mundo, abraçando. Tem dias que chegam no mesmo lugar na igreja, mas não quer conversa com ninguém. De cara amarrada. E isso demonstra
como nós somos incapazes de mudar o nosso ser por nós mesmos. Nós estamos tentando mudar de fora para dentro. Podemos mudar nossas vestes, podemos mudar a nossa forma de falar, de agir. É isso que muitas religiões pregam, a mudança pela força da mente, pela força da sabedoria. Mas nós só vamos verdadeiramente viver igreja quando nós buscarmos essa mudança de dentro para fora. E como nós vamos conseguir isso? Resplandecer a glória do Senhor, quando nós buscarmos a presença do Senhor. Lembra de Êxodo capítulo 34, quando Moisés tinha um encontro com Deus, ele vinha com o rosto brilhante. Se você ler depois Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela glória não é nada se nós compararmos com a glória que hoje nós temos em Cristo Jesus. Maior, infinitamente maior é a glória que nós temos hoje em Cristo Jesus, porque o próprio Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós buscamos a presença de Deus, Ele vai transformando a nossa vida dia após dia. E essa transformação, naturalmente, ela vai sendo vista por todos como um bom testemunho, porque é Deus que está mudando as nossas vidas, é Deus que vai transformando a nossa vida todos os dias. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, Jesus ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Essa é a mudança que Deus quer fazer em nossas vidas. Agindo assim, buscando a presença de Deus, Deus vai transformando a nossa vida. E como igreja, nos tornando a igreja que Jesus quer quando Ele voltar. Esta transformação precisa ser de dentro para fora. Diferente de um casamento normal, onde a noiva se enfeita, penteia o cabelo, se arruma para o noivo. A beleza da igreja é por causa do noivo, por causa de Jesus. A luz da igreja vai resplandecer conforme a intimidade que essa igreja tem com o seu Senhor, com o Senhor da igreja. Cada dia na presença de Deus, cada momento, e deixando Deus transformar as nossas vidas. A nossa vida, a nossa fé, ela vai ser uma fé constante, porque ela não vai se basear no nosso estado de espírito, no nosso humor, no que está acontecendo ao nosso redor. Mateus capítulo 25, quando fala, uma parábola bastante conhecida, das 10 virgens, das que estavam preparadas e das que não se prepararam. O que vai fazer toda a diferença é como nós temos buscado a presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, quando nós queremos apenas mudar por nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos cair. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão perceber essa mudança de personalidade muitas vezes. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos e não conseguiremos mudar a nós mesmos. Só a presença de Jesus, só o contato, a intimidade com Jesus pode mudar a nossa vida, pode nos fortalecer diante das situações difíceis. Mateus capítulo 7, Jesus ele vai comparar aquela pessoa que é prudente da imprudente. O que faz toda a diferença
na nossa casa espiritual, não é como a casa foi construída, é o alicerce. O que vai nos deixar firmes diante das coisas que estão à nossa volta acontecendo, das dificuldades da vida, é onde está o nosso alicerce. Como está a nossa intimidade com Jesus. Isso é que vai fazer em nós resplandecer a luz, a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, ele continua dizendo que na volta de Jesus ele quer apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, mas também uma igreja santa. Hoje, cada dia que passa, a modernidade, e talvez por causa da cultura em que fomos criados, essa palavra santo às vezes soa um pouco diferente nos nossos ouvidos, porque vem em nossa mente a cultura de santidade, aquela digno de adoração, uma estátua, algo assim. Mas Jesus pagou o preço para ter uma igreja separada para Ele. Uma igreja que, como Ele diz na sua oração, no Evangelho de João, capítulo 17, que está no mundo, mas não pertence ao mundo. Jesus, Ele quer encontrar uma igreja santa, separada para Ele. E nós precisamos tomar cuidado como igreja individual. Hoje o que tem acontecido muito, são pessoas trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, quando é para ser o contrário. Jesus, quando Ele estabeleceu a sua igreja, Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Seria uma igreja triunfante, uma igreja que avança, uma igreja que impacta aonde chega, uma igreja que dá exemplo. E às vezes o que acontece conosco, muitas vezes nós queremos nos moldar às coisas do mundo, nós queremos nos adequar, queremos na verdade fazer as duas coisas, ser igreja, sem esquecer as coisas do mundo. Mas a palavra de Deus nos adverte que aquele que quer ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Deus, Jesus, Ele quer encontrar a sua igreja gloriosa, uma igreja santa. Desde o início, quando Deus escolheu um povo, desde lá de Levítico, Ele vem chamando o povo à santidade. Sede santo, porque eu sou o seu Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, também é repetida essas mesmas palavras. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. A igreja que Jesus quer encontrar quando Ele voltar, é uma igreja gloriosa, que resplandece a glória do Senhor nas suas atitudes. Uma igreja santa, que não se contamina com as coisas do mundo. É o que hoje é chamado de sincretismo religioso. É o que Deus, no passado, castigou o povo de Israel. E não vai ser diferente se hoje nós repetirmos os mesmos erros, de querermos nos moldar às coisas do mundo. Nós precisamos ser a igreja do Senhor, em todos os momentos, aonde quer que estejamos. É por isso que eu iniciei essa palavra dizendo que é um desafio para cada um de nós. É um desafio, porque a cada dia a tecnologia, a mídia, de uma forma geral, tem bombardeado os nossos olhos, os nossos ouvidos, de coisas aparentemente boas e agradáveis. Agradáveis para o mundo, mas que não agradam a Deus. E às vezes, muitas vezes, por não querer enfrentar, por não querer que outras pessoas ou que amigos se entristeçam, muitas vezes nós erramos em querer fazer as duas coisas. Vamos ser crente e ao mesmo tempo vamos nos ajeitar, dar um jeitinho brasileiro. Meus irmãos, isso é perigoso demais, porque a igreja do Senhor,
a igreja que somos nós, a qual Jesus pagou o preço, e Ele quer encontrar uma igreja santa, separada das coisas do mundo, uma igreja que avance, que seja exemplo, que impacte aqueles que ainda não conhecem este Deus maravilhoso, refletindo em nossas vidas. Se Jesus voltasse hoje, como Ele nos receberia como sua igreja? Será que Jesus nos receberia como a sua igreja? Deus tem sacrificou e tem demonstrado o seu amor ao longo dos anos, pelo seu sonho de ter uma igreja gloriosa, uma igreja santa. E Ele continua, em Efésios capítulo 5, além de uma igreja gloriosa, santa, uma igreja irrepreensível. Em algumas outras leituras bíblicas tem inculpáveis. Como nós podemos ser irrepreensíveis? Eu não estou falando de perfeição. Jesus, Ele jamais pediria de nós algo que nós jamais poderemos ser. Mas isso não nos dá o direito de não estar sempre buscando isso em nossas vidas, de nos acomodarmos, porque eu sou falho mesmo, isso vai acontecer. Em Cristo Jesus, isto não vai acontecer, porque cada dia, na presença de Deus, Deus vai transformando a nossa vida. Uns serão transformados de uma forma mais rápida, outros de uma forma menos rápida, mas é impossível estar na presença de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura. Não vai ser uma nova criatura, ou talvez seja uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura. No original não tem nem esse artigo, nova criatura ou essa preposição, mas nova criatura. Não tem como estarmos em Cristo, e Jesus não transformar a nossa vida, e Jesus não fazer algo diferente em nossas vidas. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eu creio que não há nada mais constrangedor para um cristão do que a repreensão, principalmente por alguém que não conhece a Cristo. O cristão fazer algo errado e chegar a uma pessoa que nem conhece Deus e repreender as nossas atitudes, o nosso exemplo de repreensão. Existem 3 tipos de pessoas: as pessoas naturais, aquelas que ainda não conhecem a Cristo; as pessoas espirituais, aquelas que conhecem a Cristo, que já entregaram a sua vida a Cristo; e existe as pessoas carnais, são aquelas que já conhecem a Cristo, mas continuam agindo como se não conhecesse. Nós precisamos estar nos vigiando todos os dias, porque se nós deixarmos, ou se nós buscarmos essa transformação em nossas vidas, só por causa das nossas forças, da nossa sabedoria, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Existe um ditado no mundo que diz: nós podemos enganar uma pessoa por muito tempo, nós podemos enganar algumas pessoas por algum tempo, mas nós não conseguimos enganar todo mundo todo o tempo. E eu acrescentaria mais uma coisa: nós não podemos enganar a Deus em tempo algum, porque Deus conhece a nossa vida. Não podemos viver
igreja só pela nossa força, só pela nossa sabedoria. Nós precisamos estar buscando a presença de Deus e deixar Deus transformar as nossas vidas, para que as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso viver resplandeça a glória do Senhor, para que quando nós façamos ou fizermos alguma coisa, as pessoas não vejam você, mas vejam o que Deus está fazendo na nossa vida. Essa transformação é que vem de dentro para fora. É uma fé que Deus quer trabalhar em nós, para que nós possamos viver não de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas uma fé cuja esperança está no Senhor da igreja, naquele que pagou o preço por cada um de nós, naquele que pagou o preço para santificar a sua igreja, naquele que um dia vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele quer encontrar uma igreja gloriosa, que resplandeça a glória de Deus, uma igreja santa, que não se contamina com as coisas do mundo, mas que permanece separada para a glória de Deus, uma igreja irrepreensível, que ensina a verdade, a sã doutrina, a verdade de Cristo, a verdade que salva, uma igreja que dá bom testemunho. Eu estava pensando esses dias, como o prédio está ficando bonito, as reformas que foram feitas, tudo isso, irmão, vai ajudar a trazer mais pessoas para cá, mas o que vai mudar a vida das pessoas, que eles conheçam a Cristo, é a igreja, sou eu e você, é o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, aquilo que falamos, como nós tratamos as pessoas, e isso vai fazer com que as pessoas queiram conhecer o Deus a qual nós servimos. O prédio é importante, vai ter o seu lugar de ajuda, mas o que vai transformar as pessoas é a igreja, é o exemplo da igreja, que vai levar as pessoas a ter curiosidade para conhecer o Senhor da igreja, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que limpa, aquele que resplandece, que ajuda a cada um de nós a resplandecer a sua glória, hoje e para todo sempre. Qual é a nossa expectativa como a igreja do Senhor? O que nós almejamos todos os dias? O que nós sonhamos todos os dias? Maranata, ou Maranatá, a junção de duas palavras no hebraico que significa vem, Senhor. Esse é o desejo da sua igreja, que anseia pela volta do Cordeiro, para que um dia nós estejamos na sua presença, num casamento celestial. A igreja do Senhor, a qual foi paga o preço, e que Jesus a santifica todos os dias, mas que cabe a cada um de nós buscarmos a sua presença. Moisés não fazia nada, porque quem fazia a obra era Deus. Hoje, em Cristo Jesus, não é diferente. Quem vai fazer a obra em nossa vida, quem vai mudar aquele nosso coração duro, quem vai nos fortalecer, quem vai nos consolar em momentos difíceis, quem vai nos alegrar e nos dar a viva esperança, em trazermos todos os dias a lembrança daquilo que nos dá esperança, que é o Senhor da igreja, é Jesus, o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, para a honra e para a glória dele, que ele possa vir e encontrar cada um de nós como uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus.